Nós já mostramos aqui diversas praias, estamos mostrando aí também o Recife, inclusive se você não tinha visto essa imagem do alto, que dá para você perceber claramente o avanço do mar. O mar está batendo nas pedras, não tem faixa de areia praticamente nessa área aí, que é Boa Viagem. Tem gente já querendo se mudar daí, né? Porque não, a pessoa mora na beira do mar, mas não pode ir no mar porque ou é tubarão ou porque não tem nem areia. Você não pode ficar nem tomando sol, não tem areia. É difícil essa situação, tá? E aí, algumas prefeituras conseguiram obras de contenção, é o caso de Jaboatão. Nós mostramos aqui a área de Candeias, ali uma parte de Piedade, que houve obra de contenção. Essa obra aí, ela deu certo, mas já precisa de uma reformulação. Nós mostramos aqui para vocês também imagens aéreas de Olinda. Olinda é uma situação difícil, porque vem desde a década de 50 colocando pedra. Primeiro, junto da beira-mar, para evitar que o casario antigo fosse demolido pelo mar. Depois eles fizeram os diques. E não deu jeito. O mar continuou avançando. Tanto é que no início de Olinda, onde havia restaurantes, bares, tiveram esses estabelecimentos de serem demolidos porque o mar estava avançando, tá? Para explicar esse fenômeno da natureza, para saber medidas que podem ser tomadas, nós vamos conversar agora com o coordenador de inovação para mudanças climáticas e sustentabilidade da Universidade Católica de Pernambuco, Fábio Pedrosa. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente vê que algumas prefeituras fizeram algumas situações. A situação mais dramática, eu acredito que seja Olinda. Olinda teve que jogar pedra, mais pedra, mais pedra e assim mesmo teve que demolir estabelecimentos comerciais na beira-mar. O Janga também fez uma contenção e não deu muito certo. O mar continuou avançando no Janga e comeu o calçadão que tinha sido inaugurado pela administração anterior na prefeitura. Tem solução para isso ou não, a gente vai ter que conviver com isso? E quem morava 100, 200 metros vai morar à beira-mar, professor? Ok, então, essa é uma questão bem importante, né, bastante séria aqui para o litoral de Pernambuco. A gente talvez vale a pena salientar o seguinte: o litoral de Pernambuco é o mais densamente ocupado do Brasil. É o que tem maior densidade demográfica em todo o país. Então, nós temos um litoral muito ocupado, sobretudo aqui nessa área central da região metropolitana, que vai de Jaboatão, passa pelo Recife, Olinda e chega até Paulista. Isso já nos ajuda a explicar um pouco por que estamos vendo tantos problemas com relação ao avanço do mar. Porque parte desses problemas ou parte dessas causas tem a ver com o modo de ocupação nosso nesse litoral. Nós ocupamos de forma muito indevida nas últimas décadas esse litoral e nós fomos destruindo proteções naturais que nós tínhamos. Essas áreas, inclusive, muitas delas eram mangue, né? Exatamente. Perfeito, Fernando, perfeito. Então, é importante até a população perceber isso. A questão dos mangues, os mangues são fundamentais nessa nossa defesa e proteção natural com relação ao avanço do mar. Nós estamos vendo aí imagens muito antigas, né? Vendo aqui. Boa Viagem aí. Belas imagens aí de Boa Viagem, começo do século XX aí, enfim, meados do século XX. Então, os manguezais, a gente costuma dizer, eles funcionam como verdadeiras esponjas da natureza. Então, eles absorvem excedentes de águas. Ora, a gente sabe que, sobretudo ao longo do século XX, né, nós tivemos muitos mangues aterrados aqui no litoral de Pernambuco. Perdemos muita proteção natural. Para além disso, nós colocamos agora essa questão, você coloca bem, a questão da mudança climática. Isso está em curso, isso está acontecendo. Está acontecendo agora, a gente está vendo o que está vendo. Não é mais possível negarmos isto, né? Não é mais possível negarmos isso. Ele está em curso. Então, de fato, segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança climática das Nações Unidas, ele coloca o Recife, realmente, é a cidade litorânea brasileira mais vulnerável a essa questão do avanço do mar. Por quê? Uma das consequências do aquecimento global é uma elevação gradual do nível do mar. Isso já está acontecendo. Outra coisa que a gente observa muito bem, parabéns pela matéria e pelas entrevistas que a repórter fez anteriormente, muitos moradores colocaram isso, as ressacas. Quem mora perto do litoral já deve estar percebendo isso. As ressacas marinhas estão ficando mais fortes. Também é uma consequência desse aquecimento global. As ressacas estão ficando com mais energia. Então, elas estão agredindo mais o nosso litoral. Ou seja, nós vamos precisar, sim, conviver com essas obras de contenção que necessitam de manutenção.
Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta que vai deixar muita gente preocupada. Eu mostrei aqui imagens de drone de Olinda. Eu presenciei a retirada dos restaurantes, dos bares, tinha até um hotel na beira-mar de Olinda. Eu presenciei. Como eu disse, eu almocei em restaurantes lá, eu vivi essa situação. Hoje eu estou preocupado porque eu vejo a praia tão bonita, nosso cartão postal, Boa Viagem, com algo parecido, muito parecido com o que Olinda viveu. E que não teve jeito, teve que tirar, né? Aí quando a gente observa moradores da Avenida Boa Viagem dizendo, não, quando tem ressaca a água bate no prédio. Do outro lado da pista, professor. Você colocou bem, Cardinô. Olinda, praticamente todo o litoral de Olinda, para quem mora lá, conhece bem, quase todo o litoral de Olinda tem alguma obra de contenção. Começando ali pela Praia dos Milagres, como a gente está vendo aí pela imagem, né, passando pelo Varadouro, a gente vai até a divisa ali com o Janga, né, já com o Paulista. Então, quase todo o litoral de Olinda tem alguma obra de contenção. Boa Viagem, nós temos uma obra lá, que você colocou muito bem, é um enrocamento artificial. Ele tem quase 2 quilômetros de extensão. Que é isso que a gente está mostrando. Essas pedras todinhas. Essa obra aí, eu inclusive tive a oportunidade de participar dos estudos que levaram à realização dessa obra, junto com o professor Valdir Manso, né, lá da UFPE. Essa obra tem mais de 20 anos. Há mais de 20 anos essa obra está lá. 20 anos. E o processo aí, quem mora aí talvez conheça bem, ele foi muito rápido. Em poucos anos, aí no início dos anos 90, o mar começou a avançar sobre essa orla. Esse processo foi bastante rápido. Então foi necessário então a colocação dessa obra, que nós chamamos de enrocamento artificial, e que requer manutenção. É uma obra de engenharia que requer manutenção. O Jaboatão fez uma outra opção, chamada engordamento artificial, que é uma obra do ponto de vista paisagístico muito mais interessante, porque você está recolocando areia para o seu ambiente, né? Essa areia vem de outro lugar. Aqueles diques que se vê lá na área de Candeias, eles são também artificiais? Não, eles são parecidos com o de Olinda. Em Candeias nós temos os arrecifes naturais, que são a proteção natural da nossa costa, né? Então, algumas dessas obras se aproveitam dos arrecifes naturais. Que a gente está vendo. Então, nós temos os arrecifes naturais que já fornecem a proteção natural às praias. Toda praia, que também é importante chamar a atenção para isso, toda praia que tem um recife natural, ela já tem uma proteção natural contra o avanço do mar. Agora, o senhor acredita que nessa faixa de 2 quilômetros, diante desse avanço exagerado do mar, no caso a Prefeitura do Recife, o Governo do Estado, o Governo Federal, vão ter que tomar uma providência e fazer algo parecido com o Olinda, mais agressivo? Ou seja, as pedras lançadas mais adiante, formando um dique para evitar esse estouramento na beira da praia? O que a literatura nos mostra em nível internacional, as obras mais eficazes contra o avanço do mar, contra a erosão costeira, são os quebra-mares ou arrecifes artificiais, que são colocados a uma certa distância, como, por exemplo, estamos vendo aí em Olinda, né? E nós podemos aproveitar, inclusive, o próprio alinhamento dos arrecifes naturais e o engordamento artificial. No caso, como o Recife já tem numa outra área, mas para indo para o Pina, arrecifes, poderia aproveitar essa faixa e também colocar arrecifes artificiais para evitar que esse estouramento da água com tanta força. Exato, poderia aproveitar esse alinhamento natural com alguns cuidados, né? Com alguns cuidados. Por exemplo, essa obra também não pode ser muito alta. A gente também tem que observar o nível da maré mais alta que nós temos aqui, até para ter alguma renovação da água, também isso é importante. Porque às vezes, isso por exemplo aconteceu lá no Paulista, nós colocamos um quebra-mar muito alto, muito elevado, achando que aquela é a melhor solução, e por ser uma obra muito elevada, ela dificulta a própria renovação da água, então, aumentando o problema de poluição da água. Paulista então não deu certo. Então, que precisa de mais estudos. Sim, mas esses estudos têm que ser continuados, Cardinô. É importante que a população saiba disso. Nós temos um problema muito grave aqui, que não é de agora, e com a questão da mudança climática, com o aquecimento e com a elevação do nível do mar, vamos conviver com isso. Infelizmente, quando a gente olha, por exemplo, quando eu saio de Barra de Jangadas, lá de Candeias, e a gente vai praticamente até Maria Farinha, estamos passando por Jaboatão, por Recife, por Olinda e por Paulista. São pouquíssimas as praias hoje que não têm alguma obra de contenção.